Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo certo com vocês aí, estejam lavando a mão direito, usando máscara quando sai à rua e de preferência ficar sem sair da rua, hein? Vamos dar continuidade, portanto, às aulas de história aí que eu estou gravando para vocês. E hoje eu vou falar de um assunto majoritariamente político, tá? Que é o seguinte, eu vou contar quais são as principais tendências políticas que surgem ali no século XIX, ou num dos casos específicos que eu vou falar no século XVIII, e que desde então acabam orientando as ações políticas que existem praticamente no mundo todo desde então, tá bem? Essas três perspectivas políticas são o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo ou pensamento de esquerda em geral. Tá? Quase tudo o que acontece politicamente depois da Revolução Francesa é influenciado por algum desses três pensamentos, por alguma dessas três vertentes, tá bem? Não é difícil imaginar como até hoje em dia, a gente continua debatendo essas ideias que eu vou falar na aula de hoje, tá? Eu só não vou falar do liberalismo para vocês, porque eu já falei do liberalismo. Liberalismo é o nome que se dá, em geral, ao pensamento produzido pelos iluministas no século XVIII. Quando eu estava falando sobre iluminismo, dei uma aula só sobre iluminismo, eu falei que o iluminismo tinha produzido dois tipos de pensamento. Um que a gente chama de liberalismo político e outro que a gente chama de liberalismo econômico. Liberalismo político é aquele lá sobre o surgimento do Estado moderno, sobre o Estado de Direito, e daí quem são os pensadores por trás disso? São o Rousseau, Voltaire, Montesquieu, o Rousseau falando, por exemplo, de direitos que são inalienáveis, o, o Rousseau falando dos direitos que são inalienáveis, o Voltaire... Ih, falei besteira, volta tudo, esquece. O Voltaire falando dos direitos que são inalienáveis, que todo mundo tem direito a essas coisas, como a vida, a liberdade de expressão, a liberdade de crença. O Rousseau falando de que todo poder emana do povo, que se o povo não está satisfeito com, com o estado político das coisas, ele tem o direito de alterá-lo. Tá? Uma ideia de contrato social aí por trás. O Montesquieu falando da separação dos três poderes. Tudo isso é o liberalismo político. Eu já falei para vocês numas aulas atrás, porque isso influenciou a Revolução Francesa, a Revolução lá nos Estados Unidos, a independência aqui na América. Tudo isso, então, é o liberalismo político. Tem também a outra parte do iluminismo, que é o liberalismo econômico. Liberalismo econômico é o baseado principalmente no pensamento do Adam Smith. Isso também surgiu lá no século XVIII e acaba influenciando, por exemplo, a Revolução Industrial e as teorias econômico-políticas que surgem desde então, tá bem? Então, desses três que eu falei para vocês, que influenciam o pensamento político do século XIX em diante até hoje, eu não vou falar do liberalismo, porque eu já falei numa aula específica sobre isso. Se vocês têm alguma dúvida, retomem aquela aula lá. Foi umas 4 ou 5 aulas atrás, talvez mais. Mas é só olhar lá na aula sobre iluminismo que eu falo do pensamento desses intelectuais todos, desses filósofos todos do liberalismo. Tá? Então guardem que o iluminismo produziu o liberalismo político e o liberalismo econômico. Ficou faltando falar, então, das duas outras tendências políticas que surgem ali na virada do XVIII para o século XIX, que vão influenciar basicamente tudo o que está acontecendo politicamente no mundo desde então, que são o nacionalismo e o pensamento de esquerda em geral, tá bem? Vamos começar falando sobre o nacionalismo. É o seguinte, pessoal, espero que vocês acompanhem aí pelos slides, porque esses slides especificamente, eles mostram bastante iconografia relativa ao que eu estou falando, é bem interessante acompanhar pelo slide, tá? Outra coisa, eu estou disponível sempre na segunda-feira, de 11 horas às 13 horas, para tirar dúvidas de vocês ali na hora, ao vivo. Mandou a dúvida, eu respondo. Como eu já falei, isso não significa que se vocês mandarem dúvidas outros horários, eu não vou responder. Eu vou sim, tá? Só talvez não seja tão imediatamente quanto no horário lá de segunda, de 11 às 13, que eu tô ali só para isso, tá? Mas pode mandar a dúvida o horário que quiser, que eu respondo o mais rápido possível, tá bem?
Você mandar a dúvida 3 horas da manhã, talvez eu demore um pouco para responder, mas enfim, em alguma hora a resposta vai chegar, certo? Então, nacionalismo, tá? O nacionalismo é um movimento bastante interessante que surge ali na virada do 18 e 19 e continua com seus desdobramentos até hoje influenciando a política, tá? Por que isso? No contexto das guerras napoleônicas, o Napoleão invadiu uma série de impérios, grandes impérios que existiam na Europa, e começou a fazer guerra com esses impérios, como o Império Austro-Húngaro, como o Império Russo, como a Prússia, travou guerra com o Império Inglês. E essas invasões napoleônicas meio que alteraram as fronteiras, desequilibraram o balanço de forças na Europa e desencadeou um movimento bastante interessante que é o nacionalismo. Tá? É o seguinte, esses impérios aí que o Napoleão de alguma maneira guerreou contra eles, como o Império Espanhol, por exemplo, o Império Português, enfim, o Napoleão está invadindo geral ali na Europa durante as guerras napoleônicas. E esses impérios geralmente eram impérios que a gente chama de transnacionais. O que é um império transnacional? É um império que o Estado, o governo, né, o império, ele manda em povos de origem muito diferente, manda em povos de origens muito variadas. Tá? Um exemplo disso, o Império Austro-Húngaro. O nome mesmo já coloca aí que é um império transnacional. A gente tem lá os austríacos, um povo de origem alemã, e a gente tem os húngaros, que é um povo de origem magiar. E além disso, tinham vários outros povos, tinha os eslavos, os sérvios, enfim. O fato é que o Império Austro-Húngaro, que era uma entidade política única, tá? Era um Estado único. O Estado é meio equivalente ao governo nesse caso, tá? E esse Estado tem sob si uma série de povos de origem diferente, de cultura diferentes, de línguas diferentes algumas vezes, tá? Isso são os impérios transnacionais, ou seja, é quando um governo, qualquer um império que tem um governo centralizado, esse governo centralizado acaba mandando em grupos muito variados de pessoas, beleza? Inclusive com diferenças linguísticas ou diferenças culturais, certo? E daí, voltando à história do Napoleão, o Napoleão invade e faz guerra com vários desses impérios. Por exemplo, ele destitui o rei da Espanha e coloca o irmão dele no lugar. Ele invade o Império Austríaco e, à medida que ele vai invadindo o Império Austríaco, o pessoal dessas regiões, que são de cultura, língua, enfim, origem étnica diferente de quem manda no Império, aproveitam para começar a demandar se tornar um país independente. É o caso clássico do Império Austríaco. Quando Napoleão fez guerra com o Império Austríaco, ele invade o norte da Itália, que era dominado pelo Império Austríaco. O Império Austríaco, como eu falei, é dominado lá por um imperador de origem alemã, de língua alemã, e ele dominava o norte da Itália, que não era de origem alemã e nem falava alemão, por exemplo. Quando Napoleão passa pelo norte da Itália, ele, fazendo guerra contra o Império Austro-Húngaro, ele acaba dando a deixa para esses povos, por exemplo, do norte da Itália, se revoltarem também contra o Império Austríaco e exigirem a sua autonomia, exigirem seu próprio país. Um país em que o Estado fosse governado pelo seu grupo étnico, cultural e linguístico, que no caso ali era o pessoal do norte da Itália. Tá? Isso é reforçado ainda também por um pensamento que vem lá do Iluminismo, que é um pensamento associado ao Rousseau da autodeterminação dos povos. É mais ou menos o seguinte, segundo o Rousseau, cada grupo que se entende como um grupo etnicamente diferente dos outros, que tem uma cultura própria, que tem uma língua própria, que tem uma origem étnica diferenciada dos outros ao seu redor, teria, portanto, direito a ter o seu próprio Estado, o seu próprio governo. Tá? Então, cada lugar que teria um grupo específico, esse grupo específico deveria ser um país, digamos assim. Que não é o que aconteceu na Europa, porque a Europa era cheia de estados transnacionais, estados que, na verdade, deveriam ser vários países e estavam sob o controle de uma pessoa só. Beleza? Então Napoleão, ao invadir esses países, ele desencadeia esse processo aí que já era influenciado lá pela ideia de autodeterminação dos povos, e esses povos começam a demandar ter um Estado para si, e não fazer parte de um Estado transnacional que os dominasse.
certo? E daí começa a surgir, então, um movimento nacionalista, que é um movimento que julga que que o povo deve ter o seu próprio Estado, tá? Naquela época, essa ideia de povo que tem uma cultura própria, que tem uma língua própria, que tem, enfim, uma origem étnica em comum, era mais ou menos o que a gente chama, era mais ou menos o que era chamado na época de nação, tá? Por isso, o que está surgindo ali na virada do século XVIII para o XIX é uma ideia de Estado-nação. Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, Estado-nação. O que isso quer dizer? Estado é uma entidade política, um governo, é alguém que manda num país, tá? O Império Austro-Húngaro era um Estado, certo? Só que ele era um Estado transnacional. E daí os caras das nações que compõem o Império Austro-Húngaro começam a demandar não fazer parte de um Estado transnacional, mas ter um Estado, outro que já não vai ser mais o Império Austro-Húngaro, que seja equivalente ao ideal do povo, da cultura, da nação, tá? Por isso, a gente fala que essa passagem do 18 para o 19 é o surgimento da ideia de Estado-nação, que é quando um povo que se compreende como diferente dos outros tem a sua própria entidade de Estado, de governo, por isso, Estado-nação. Tá? Entenderam isso até aqui? Se não entenderam, manda uma dúvida lá que eu explico com mais calma para vocês. Tá? Mas, enfim, surge aí no século XIX essa demanda pelos países ali que estão envolvidos nas guerras napoleônicas, começa a surgir a demanda por Estados-nações, que vão romper com a lógica dos Estados transnacionais que existiam até então, tá bem? Outra coisa que é ligada a isso é a relação que vai existir entre o súdito e o rei, no antigo regime, e o cidadão e o Estado, tá? A relação entre o súdito e o rei é uma relação personalista, tá? Dá para entender que a relação é personalista através das várias imagens, da simbologia por trás do rei, que são sempre uma simbologia de trato pessoal, uma simbologia de relação personalista, na maioria das vezes patriarcal. Como assim? O rei é o pai das nações em que ele manda. Ele tem que, por exemplo, no caso de fome, é função do rei. É esperado no antigo regime que o rei ajudasse dando comida para os mais pobres. Até contei que, por exemplo, o rei da França não fazer isso às vésperas da Revolução Francesa foi uma coisa que abalou muito a imagem dele. Ou seja, a relação do rei com o súdito é uma relação pessoal. Tá? O súdito é obrigado a cumprir as coisas porque ele pessoalmente é submetido ao rei que manda naquele país. Beleza? E daí vem a Revolução Francesa, as coisas mudam, o pensamento político muda, e surge uma ideia de que as pessoas se vinculam ao Estado não por pessoalidade, mas sim por identificação de ideais. Um exemplo interessante disso é o diplomata americano chamado Thomas Paine, que participou da independência dos Estados Unidos em 1776 e depois foi enviado para Paris quando começa a Revolução Francesa. Quando começa a Revolução Francesa, ele sendo um diplomata americano em Paris, ele resolve se engajar na Revolução Francesa também, e ele é aceito plenamente como um cidadão francês, porque a ideia que surge com a Revolução Francesa de cidadão é o sujeito que se identifica com os valores daquele Estado de maneira racional e não pessoal. Tá? Por isso, Thomas Paine, que sequer era nascido na França, foi aceito como cidadão francês a ponto de ser escolhido para a Constituinte de 1789. Estava lá o Thomas Paine, um cara nascido nos Estados Unidos, sendo plenamente cidadão a partir de agora, porque ele racionalmente se identificava com os valores daquele novo Estado da França, o Estado revolucionário. Tá bem? Então entenderam a diferença entre uma relação pessoal e uma relação racional. A relação pessoal é do súdito com o rei, e a relação como é que fala? A relação racional é a relação do cidadão com o Estado, tá bem? Então isso começa dessas duas mudanças que eu falei, essa ideia de criar um Estado que seja igual à nação e ao mesmo tempo a mudança no sentimento que as pessoas têm em relação a esse Estado, que deixa de ser pessoal e passa a ser racional, elas vão fazer surgir um tipo de nacionalismo no início do século XIX. Tá? Vale perceber, portanto, que vários movimentos surgem na Europa ali nesse período do início do século XIX, buscando a criação do Estado Nacional, onde ele não existia,
para romper lá com as ideias daqueles estados transnacionais e para implementar um tipo de estado em que a relação do cidadão com o estado seja uma relação racional. Na Europa pipocam movimentos nacionalistas nesse sentido no início do século XIX. No slide aí, por exemplo, tem uma imagem de uma manifestação que aconteceu onde hoje é a Bélgica, para que a Bélgica se tornasse um Estado nacional. Tá? Tem até a bandeira da Bélgica ali no canto superior direito do quadro, que vocês podem acompanhar pelo slide, que mostra aí o povo lutando para a criação de um Estado. Sim, perdão, gente. Não é Covid, não, espero que não. Mas, enfim, para criar, então, esse Estado nacional lá na Bélgica. A mesma coisa acontece no norte da Itália, no exemplo que eu já dei. Acontece na Grécia. Ou seja, começam a pipocar. Tá difícil hoje, gente. Começa a pipocar movimentos nacionalistas aí na Europa para que surjam estados-nações que sejam identificados lá com a identidade nacional dos povos, tá bem? Mas daí rola um probleminha aí nessa criação desses estados nacionais, tá? Qual é o problema? Quando você tem uma relação pessoal com alguém, essa relação é muito mais afetiva, é muito mais... como que eu vou dizer? É pessoal, né? Enfim, ela tem uma afetividade por trás das relações pessoais. E daí, por exemplo, um rei convencer os súditos a ir para a guerra é muito mais fácil do que convencer pessoas, por exemplo, a ir para a guerra usando uma lógica racional. Eu, por exemplo, se você quiser usar uma lógica racional comigo para me convencer a ir para a guerra, eu falo assim, não, racionalmente, valeu, falou. Tô melhor aqui em casa, tá suave, tá ótimo, tá? Não vou. E daí, por exemplo, esses estados nacionais que vão surgindo começam a perceber que eles têm um déficit em relação aos estados de antigo regime. Eles têm menos emotividade, afetividade das pessoas com esses estados, porque a relação racional não é uma relação afetiva, ela é uma relação intelectual, digamos assim. Tá? E daí, portanto, a gente precisa dar um jeito nisso, porque as pessoas têm que morrer pelo país eventualmente, elas têm que ir para a guerra, têm que lutar. E fazer isso baseado em motivos estritamente racionais pode não ter muito sucesso. Então, assim que surgem os Estados-nações, também surgiu a necessidade de criar uma empatia, uma afetividade dos cidadãos por esse Estado-nação que acabou de surgir, beleza? E aí que entra uma coisa super interessante, que é como no século XIX os países europeus começam a se preocupar com a construção da identidade nacional, que é basicamente colocar no coração das pessoas que elas devem amar essa nova entidade aí que surgiu, que é o Estado Nacional, beleza? Que elas têm que ter algum tipo de relação afetiva com essa entidade, que é uma entidade política, beleza? O Estado Nacional. O Estado-nação. E que você precisa ter amor a isso, inclusive, eventualmente, perdendo sua vida para defender esse país, tá? Então, quase todos os países da Europa, na virada do século XVIII para o XIX, ou estão se fragmentando de estados transnacionais para se tornar estados-nações, ou então estão passando por um fenômeno que é próximo a esse, ou as duas coisas ao mesmo tempo, que é a preocupação em criar uma identidade nacional, criar uma historinha que convença as pessoas que elas devem amar aquele país e que elas devem morrer eventualmente por esse país. Tá? É bastante interessante isso, porque isso acontece não só na Europa, mas acontece também aqui no Brasil. O Brasil, quando se torna independente, eu vou falar, não sei se sou eu ou o Davi quem vai falar isso, mas em algum momento alguém vai falar isso para vocês, acho que sou eu, na verdade, que o Brasil, por exemplo, quando se torna independente, existe uma série de regiões do Brasil que queriam se tornar independentes regionalmente. A ideia de Brasil não era uma ideia tão clara para todo mundo aqui. Então o cara lá, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o cara no Rio Grande do Sul, o cara no Ceará ou na Bahia, muitas vezes tinha um projeto de independência das suas regiões. É o caso, por exemplo, da Inconfidência Mineira, que lutou pela independência da região de Minas. É o caso da Conjuração Baiana, que lutou pela independência do que hoje é mais ou menos a Bahia. É o caso da Revolução Pernambucana, que lutou pela independência lá daquela região de Pernambuco um pouquinho mais.
Ou seja, esses caras não têm uma identidade de Brasil ainda na cabeça deles. A nação, para eles, é a região em que eles moram. É o Pernambuco, é o Rio Grande do Sul, é o Ceará. Tá? Quando o Brasil se torna independente, todo mundo junto, por causa de um acordo político, que, enfim, é melhor eu tratar quando eu falar exatamente sobre independência, essa galera é colocada num estado que, para eles, é um estado que compreende várias nações diferentes. Por exemplo, a galera do Rio Grande do Sul falava eventualmente uma mistura de português com espanhol, que sequer seria entendida por um cidadão lá do Nordeste. Tamanhas diferenças culturais que existiam entre as regiões. Tá? E, no entanto, separa todo mundo junto e cria-se uma entidade política chamada Brasil. Como que eu vou convencer a galera, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, que todo mundo precisa ter amor por esse Brasil e todo mundo precisa ter uma afetividade por esse Estado-nação que acabou de surgir? É uma preocupação da galera aqui no Brasil no começo lá da nossa história como país independente. Mas é a mesma preocupação em vários países europeus que estão se reformulando fronteira, que estão se separando de estados transnacionais, enfim, tá uma balbúrdia na Europa de fronteiras dos países, e esses países também se preocupam com a mesma coisa. Tá? Então vamos lá falar rapidinho sobre essa criação da identidade nacional. Como que eu crio uma identidade nacional? Que era preocupação em vários lugares, e como eu falei, inclusive aqui no Brasil. Primeiro, você tem que convencer as pessoas que elas têm uma história em comum. Você vai lá botar na cabeça das pessoas que, tipo, tanto o cara de Pernambuco quanto o cara do Rio Grande do Sul, que eles têm algo que os une, e esse algo é uma história. É óbvio que é muito difícil construir uma história verdadeira que junte o que está acontecendo lá em Pernambuco, os antepassados pernambucanos, com a história dos antepassados gaúchos. Tá? Ou seja, essa construção, na verdade, é uma construção meio... não é falsa a palavra, mas é uma construção inventada, uma construção imaginada, onde você cria uma ideia de passado que, na verdade, não existiu. Tá? Você imagina um passado para a nação. E daí isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo na Europa, essa construção da identidade nacional. Como que você faz isso? Usando heróis, por exemplo, simbologia, um herói que supostamente é alçado como um herói de todos. Um exemplo hoje, Tiradentes. Tem um feriado para o Tiradentes, é um feriado nacional. Mas a galera, por exemplo, o Tiradentes lutava pela independência da região em que hoje é Minas Gerais, provavelmente com acesso ao mar, o que pegaria o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, mas ele não se preocupava com a independência de outras regiões, não era isso que pautava lá a luta dos Inconfidentes. E ainda assim, ele foi meio que alçado, meio não, completamente alçado, a um herói da nação inteira brasileira, que o pessoal do Acre precisa sentir um certo afeto pela luta que o Tiradentes fez pelo maluco que vive no Acre hoje. O Acre não era nem Brasil na época do Tiradentes. Ou seja, vai se construindo esse imaginário de que a gente sempre tem algo em comum e que esse algo em comum desperta algum tipo de afetividade, tá bem? E isso é baseado em uma seleção que tem objetivos, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal começou a construir o ideal do que é ser brasileiro, juntando a tradição europeia com a tradição indígena, beleza? O que é ser brasileiro, o que distingue ser brasileiro do resto do mundo, vai ser construído lá no século XIX, por volta de 1830, 1840, como essa mistura do europeu com o nativo, tá? E é super interessante que essa construção dessa identidade nacional no Brasil por volta de 1840 exclui completamente, por exemplo, o papel do negro nessa história. Deliberadamente, a galera que estava se preocupando em construir uma identidade nacional tentou excluir o papel do negro na história do Brasil, beleza? E daí como que você coloca essa identidade nacional, que você já imaginou como vai ser, como deve ser, que você tem que colocar na cabeça das pessoas agora, tá? Basicamente com propaganda e doutrinação. É assim que você coloca essas ideias na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, aqui usando o exemplo do Brasil, aqui no Brasil foi criado um colégio, o Colégio Pedro II, que a função do Pedro II, quando foi criado em 1838, era educar os filhos das elites das diversas províncias do Brasil. Então o sujeito, filho lá do gaúcho, o filho do pernambucano, o filho do sujeito de elite lá do Ceará, o filho do sujeito de elite da Bahia, todos eles vinham para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro eles aprendiam essa história idealizada do Brasil, aprendiam a falar o português correto,
que óbvio que é esse português correto, é tipo a forma que o sujeito, que alguém criou em algum momento, para dizer que os outros tipos de português, por exemplo, o português que tinha mais influência da língua indígena, o português que tinha mais influência do espanhol, que aquele tipo de português falado era errado. Esse que a gente está ensinando para vocês aqui no Rio de Janeiro é o certo, tá? Ou seja, você vai criando uma unidade no imaginário da galera sobre o que é essa nação e vai criando uma ideia de afetividade que todo mundo deve ter com essa nação, tá? Além da doutrinação que acontece na escola, por exemplo, Pedro II é exemplo disso, tem a questão da propaganda. Como que se fazia propaganda no século XIX? Propaganda de ideais. Usando, por exemplo, a literatura, a pintura, que é um fenômeno que vai acontecer no Brasil lá por volta de 1740, 1750 e segue adiante até lá por volta do final do Império, tá? Propaganda desse imaginário nacional. Um exemplo dessa propaganda de que o Brasil seria a mistura das tradições europeias com as tradições indígenas é a literatura romântica indianista. Indianista. Ih, tá difícil de sair a palavra hoje. Que é aquela, por exemplo, do José de Alencar. Vocês já devem ter ouvido falar de Iracema, que inclusive o quadro da Iracema aí está no slide para vocês, que a Iracema era uma nativa o que hoje é o Ceará, quando um náufrago português acaba chegando na costa e ela se apaixona por esse náufrago e eles acabam tendo um filho, e o filho é o primeiro americano, o filho é o primeiro brasileiro. Ou seja, tipo, você está construindo uma historinha para representar esses ideais aí da construção da identidade nacional no Brasil no século XIX. A Iracema, portanto, então, é a nativa que encontra um português e daí os dois juntos dão a luz ao primeiro brasileiro. Tá? Vale lembrar que depois o português ele acaba indo embora e deixando a Iracema para trás, ou seja, a história do imaginário nacional, segundo José de Alencar nesse livro, já começa com abandono parental. Mas enfim, isso não é o caso, não vem ao caso. O importante então é que existe uma preocupação desses novos países que agora são estados-nações de construir essa identidade nacional, de botar no coraçãozinho das pessoas que elas devem amar esse país e que elas não devem se sentir diferentes. O cara de Pernambuco não tem que se sentir diferente do cara do Rio Grande do Sul nem do cara do Acre, porque todos nós somos brasileiros. Isso é obviamente uma construção com fins políticos que no Brasil aconteceu lá por volta de 1830, 1840. A pintura também serviu muito para isso, tanto que eu estou falando da Iracema, que é um livro, mas também tem o quadro da Iracema que está aí no slide para vocês. Ou seja, a galera também usava os quadros como propaganda desse imaginário de identidade nacional. Tá? Isso deu tanto certo que hoje, se você perguntar para qualquer sujeito de qualquer lugar do Brasil, qual é a identidade dele, ele vai responder que é brasileiro, não importa se é no Acre ou na Paraíba ou em Mato Grosso, beleza? Mas isso foi uma construção política lá no começo do século XIX. Vários países estão passando pela mesma coisa. A mesma coisa está acontecendo lá na Europa, está acontecendo no Brasil. Ou seja, o nacionalismo é um fenômeno político que surge no século XIX bastante importante para criar o que a gente compreende hoje como países, beleza? E vale lembrar que para fazer isso no século XIX, o pessoal mobilizou vários saberes, tá? A política está usando o conhecimento das ciências para produzir esse tipo de coisa. Está usando o conhecimento da história, está usando o conhecimento da demografia para saber qual o tamanho da população, onde que ela está. Está usando o conhecimento da cartografia para saber certinho onde são as fronteiras nacionais. Está usando conhecimentos, por exemplo, de estudos de folclore para saber o que é tradição, quais são as tradições do povo e como você poderia explorar politicamente isso para a construção da identidade nacional. No próximo slide, depois da Iracema, eu falo um pouquinho disso. Tem um quadro aí que eu acho sensacional, que é um quadro chamado A Caçada Selvagem de Odin, que é um quadro norueguês, se eu não me engano, que é exatamente desse período, dessa história que eu falei para o Brasil, mas que está acontecendo lá na Noruega. É o pessoal criando um imaginário nacional para o norueguês se identificar com valores. E daí eles elegeram esse passado, essa mitologia nórdica, como algo que tivesse um papel central na construção dessa identidade. E daí eles fazem quadros, fazem livros, romances, exaltando as qualidades que esses nórdicos teriam, que seria hoje o norueguês. Tá?
É bem interessante que vocês já devem ter reparado uma característica em comum dos quadros que eu mostrei, aquele da Bélgica e esse da Caçada do Odin, que eles são quadros com cores bastante escuras, assim, com contraste de luz bastante grande. Por que isso? É para dar mais dramaticidade, é para você se sentir assim, quando olha para o quadro, fala, nossa, e sentir um engajamento emotivo com ele. Tudo isso não é à toa, isso faz parte de um projeto pensado lá no século XIX para construir essa imagem de identidade nacional. Tá? Então, o romantismo como um fenômeno literário e como um fenômeno das artes pictóricas, da pintura, foi bastante usado para a construção desse ideário nacional, tanto aqui no Brasil, quanto na Noruega, quanto na Bélgica, na França, na Itália, enfim, no mundo todo. Tá? Então esse é o nacionalismo que vai surgir ali na virada dos séculos XVIII para o século XIX. Depois disso, surgiu também um movimento chamado ultranacionalista ou nacionalismo radical, que é a ideia de que sua nação é melhor do que as outras, tá? Isso, na verdade, seria um exacerbar o nacionalismo lá do século XIX. O nacionalismo do século XIX estava mais preocupado em construir uma unidade dentro da nação do que construir uma imagem exterior de que a minha nação é melhor que a sua, tá? Então esse nacionalismo do século XIX é mais para construir unidade dentro de um país. No século XX, surgem movimentos ultranacionalistas que já colocam essa coisa de que minha nação é melhor que a sua e, portanto, você deve se submeter à minha nação. Um exemplo de ultranacionalismo são os movimentos fascistas lá da Europa nos anos 30. O nazismo é o principal fenômeno disso. Tinha lá, por exemplo, como um mote do nazismo, uma expressão lá que eu não sei falar certinho em alemão, mas é o Deutschland über alle, que significa Alemanha acima de todos. Nossa, parece que eu já escutei isso em algum lugar. Não me lembro exatamente onde, esqueci. Mas enfim, esse negócio de Alemanha acima de todos, que parece um slogan que eu já vi isso recentemente em algum lugar, era um slogan ultranacionalista para inspirar os alemães da Alemanha nazista de que eles eram superiores aos outros povos e que, portanto, era legítima a exploração e, inclusive, a eliminação física dos outros povos, que é o que eles fizeram lá com o Holocausto. Tá? Ou seja, esse é o ultranacionalismo, que é um fenômeno que surge no século XX e parece, eu tenho a impressão que no século XXI continua tendo. Tá? É um fenômeno perigoso esse. Bom, então esse é mais ou menos o nacionalismo. Espero que vocês tenham entendido o que é. Se tiverem dúvidas, já falei zilhões de vezes de falar mais uma, manda lá no zap que eu tiro essa dúvida para vocês. Vamos falar agora, então já falei do liberalismo, já falei em outra aula, já falei do nacionalismo no começo dessa aula. Vamos falar do pensamento de esquerda no século XIX, tá? O pensamento de esquerda no século XIX cria uma série de vertentes ao longo do século XIX. Tá? O pensamento de esquerda começa com a luta dos operários por causa das condições dos trabalhadores lá nas fábricas da Inglaterra. Eu já falei desse movimento operário que surge na Inglaterra e tem diversas fases. Tá? E é interessante que ele é fruto de uma cisão que acontece já na modernidade. Qual é essa cisão? Durante as lutas contra o antigo regime, a Revolução Francesa, as revoluções liberais que aconteceram na Europa, o burguês endinheirado, o industrial, o banqueiro, esse cara muito rico, lutava junto com o operário, o camponês, o trabalhador. Porque o objetivo desses caras todos, e esses caras eram membros do terceiro estado, ou seja, eles estavam contra o clero e contra a nobreza, o objetivo desses caras era acabar com os privilégios do antigo regime, os privilégios do clero e da nobreza. Então, tanto o burguês endinheirado quanto o camponês e o operário mais pobre, eles estão lutando na mesma frente de batalha contra os privilégios da nobreza e do clero do antigo regime. E daí, então, lá na Revolução Francesa, a gente viu, por exemplo, que girondinos e jacobinos lutaram contra os privilégios da nobreza juntos. Depois, no meio da Revolução, eles começam a brigar, mas enfim, todos eles estão do mesmo lado, que é diminuir o poder absoluto do rei, diminuir os privilégios de clero e nobreza. Tá? E até mais ou menos 1820, a luta de um movimento mais popular com um movimento mais burguês é mais ou menos a mesma. Tá? Só que em 1820,
os estados absolutistas na Europa já estão virtualmente derrotados, eles já não são mais um inimigo. A gente já acabou com o antigo regime em 1820, virtualmente, tá? E daí aquele povo que estava lutando todo mundo junto, o pessoal mais endinheirado e o pessoal mais popular, começam a perceber que, já que eles já derrotaram o inimigo em comum, eles começam a perceber de maneira mais clara as diferenças entre eles. E é aí que o movimento, por exemplo, do pensamento de esquerda começa a desabrochar na Europa. Quando o pessoal percebe que aquele grupo com o qual eles tinham lutado juntos contra o antigo regime, agora que eles já derrotaram o antigo regime, eles têm sérias diferenças entre eles. E daí surge um movimento de esquerda, tá? Esse movimento, como eu falei, começa lá nas fábricas, na aula sobre Revolução Industrial, que foi algumas aulas atrás, também umas 5, 6 aulas atrás, eu falei rapidinho sobre a trajetória do movimento operário, que não é um movimento intelectualizado, feito nas universidades, por exemplo, é um movimento feito pelos trabalhadores da fábrica, que tem lá o ludismo, que era quebrar as máquinas, o cartismo, que era tentar ter acesso às eleições, poder votar, o sindicalismo, que era a organização de formas de resistência operária. Tudo isso são pensamentos de esquerda, mas que não são pensamentos oriundos da academia, do intelectual, lá do sujeito da universidade, e sim do trabalhador, o sujeito da fábrica, que está pensando formas de resistir à exploração que ele está sofrendo, tá bem? Então, essa é a primeira forma de pensamento de esquerda e as organizações proletárias que surgem na Europa no século XIX. Pouquinho depois disso, ali por volta também de 1820, 1830, começa a surgir um negócio que é chamado de socialismo utópico. Tá? Quem são esses socialistas utópicos? São pessoas, algumas da nobreza, outros da burguesia, são pessoas assim relativamente bem de vida, endinheiradas, alguns donos de fábrica, que percebem a necessidade de desenvolver e melhorar as condições de vida dos trabalhadores, muitos deles por um motivo até bem pragmático. Por exemplo, se eu pago mal para os meus trabalhadores, eles não têm condição de consumir sequer as coisas que eu produzo. Ou seja, para expandir meu mercado consumidor, eu também tenho que melhorar as condições de vida, de salário da população mais pobre, tá certo? Então esses caras aí que tinham mais ou menos essa ideia de reformular o que estava acontecendo na Revolução Industrial, às vezes até com esse motivo pragmático, eu vou lucrar mais se eu melhorar a vida do operário, esses caras começam a construir um tipo de pensamento que depois passou a ser conhecido como socialismo utópico, que é a ideia de que os industriais, os banqueiros, os burgueses deveriam incentivar melhorias nas condições de vida de uma sociedade mais igualitária, porque isso, no final das contas, significaria um avanço para todos e mais lucro para alguns capitalistas. Tá? Óbvio que tinha gente também que fazia isso por idealismo e não só por uma questão de lucro, mas todos esses caras estão indo meio no mesmo balaio, que é a ideia de que a mudança social viria de cima para baixo, viriam dos burgueses, ou dos industriais, ou dos banqueiros para baixo. Quem são nomes desse movimento? Por exemplo, tem o Fourier na Inglaterra, o Robert Owen na Inglaterra, o Proudhon na França. São pensadores que estão, inclusive é o Proudhon que está na foto aí que eu coloquei para vocês, que acham que as mudanças sociais necessárias para um mundo mais igualitário viriam das classes sociais de cima, também. E eles ganharam esse nome de socialistas utópicos não por eles mesmos, mas pela geração seguinte, que é o socialismo científico, que é a ideia de que surge criticando esses socialistas utópicos, dizendo que nenhuma mudança social, na verdade, viria de cima para baixo. Toda mudança deveria vir de baixo para cima. Afinal de contas, é difícil você conseguir convencer o pessoal endinheirado da burguesia, os industriais, que eles deveriam abrir mão dos privilégios deles para se tornar a sociedade mais igualitária. Então, para o pessoal aqui da geração seguinte, do socialismo científico, acreditar que a mudança vai vir de cima era uma utopia, era quase uma ingenuidade. Portanto, era necessário um outro tipo de mudança social, uma mudança social que viesse de baixo, dos de baixo e não dos de cima. Tá? E esses caras também passam a ser chamados de socialismo científico, esse pessoal da segunda geração, porque eles já estão produzindo o pensamento deles nas universidades, eles já são formados, eles são filósofos ou economistas, enfim.
eles já têm uma formação acadêmica para produzir o conhecimento deles. Então a gente tem lá o movimento operário, primeiro movimento de esquerda no século XIX, a gente tem o socialismo utópico ali no segundo movimento, e agora a gente vai para o socialismo científico, que é essa forma de pensamento construída na universidade. Tá? Os principais nomes do socialismo científico, vocês já devem ter ouvido falar deles, porque eles talvez sejam um pouquinho famosos, acho que não muito, tá? Que são o Karl Marx e o Friedrich Engels. Tá? Esses dois caras, eles vão desenvolver o que a gente conhece hoje como socialismo científico. Tá? E é bastante interessante que, como eles se veem como cientistas, como eles se veem como ciência, eles acham que o que eles estão propondo é algo cientificamente verdadeiro, que você não pode opor sua opinião a isso, tá? Vocês sabem uma coisa muito importante, que, por exemplo, para você discordar de ciência, você não pode colocar sua opinião, você tem que fazer melhor ciência, tá? Ciência não se rebate com opinião. Tipo, se o sujeito apresenta dados científicos para você, não adianta nada você falar, eu acho que. Tipo, não funciona assim, tá? Por exemplo, se o Newton explicar lá as leis de Newton e falar que isso é resultado de uma observação, não adianta nada você falar que eu acho que não existe gravidade, porque, tipo, dane-se. Né? Pula então de um prédio, por exemplo, para ver se não existe gravidade. Então esses caras se viam como cientistas e, portanto, eles construíram uma ideia de que o que eles estão falando é cientificamente verdadeiro, que é algo factual, que não adianta você opor uma opinião contra isso, tá? O que é bastante interessante e bastante problemático, tá? É interessante porque isso é fruto da observação social, isso é fruto de trabalho sério de pesquisa e trabalho árduo de pesquisa, leitura, observação social. E problemático porque quando você encontra uma justificativa que é a verdade científica, você cria um fechamento para as opiniões, para o contrário, tá? Eu sei, inevitavelmente, por exemplo, vamos dizer uma coisa que o Marx falaria, eu sei, inevitavelmente, que a gente vai chegar numa sociedade sem classes. Isso, para ele, é uma verdade científica. E se você discordar, você está discordando à toa, você é um estorvo, é um empecilho para a gente chegar lá cada vez mais rápido. Então, a ideia de que eu estou falando uma verdade científica meio que libera, tem como consequência a liberação da ideia de que se você não concorda comigo, também você está atrapalhando a marcha inexorável da história rumo ao futuro que eu sei que vai acontecer. E isso dá margem para eliminação do sujeito que pensa diferente. Tá? Ou seja, esse socialismo científico tem um caráter interessante pra caramba, de pesquisa, mas ele acaba tendo uma consequência que é a ideia de que eu estou falando a verdade científica. E se você está me atrapalhando, então eu posso te eliminar, porque tipo, você não pode ir contra a verdade. Tá? Mas eu vou continuar a história do socialismo científico. É bastante interessante que ela tem um negócio que a gente chama de caráter teleológico. A palavra parece difícil, mas está escrito aí no slide, vocês podem acompanhar por ele. É o seguinte, se eu observar que pé que estava a sociedade lá no ano 1000 antes de Cristo, que pé que estava a sociedade no ano na época do nascimento de Cristo, no ano 1000 depois de Cristo, e agora, lá por volta de 1850, quando eles estão observando, eu vou perceber claramente uma evolução, uma linha de como as coisas foram evoluindo. E se eu observar isso cientificamente, eu vou conseguir entender o que está fazendo a sociedade evoluir, o que provoca essas mudanças na sociedade. E se eu entender o que provoca a evolução da sociedade, eu consigo descobrir onde que essa sociedade vai terminar. Se eu consigo entender por que a gente saiu daqui, foi para cá, para cá, para cá, que é onde a gente está agora, eu claramente vou conseguir fazer um prognóstico de que a gente vai chegar aqui em algum momento. E aqui é um lugar legal, ou seja, vamos chegar rápido aqui. Tá? Isso é o caráter teleológico. É uma ideia de observar o passado e achar que com isso eu consigo entender para onde a gente está indo no futuro. Para onde inevitavelmente a gente vai chegar no futuro. Tá? E para o socialismo científico, esse negócio aí que faz a evolução da história é a luta de classes, tá? É a mudança nos modos de produção, beleza? O que são modos de produção? Modos de produção são a relação entre as relações de produção e a capacidade da força produtiva. Professor, não está entendendo nada que você está falando, você é confuso pra caramba. Não, não é. Vamos lá com calma. As relações de produção
são as relações que existem entre o sujeito, por exemplo, que está lucrando, digamos assim, com a produção, e o sujeito que está trabalhando para ele, beleza? Quais são os exemplos de relações de produção? O escravismo. O escravismo é um exemplo de relação de produção. Tem o sujeito lá que lucra e tem o sujeito que trabalha, beleza? E eles têm lá diferenças entre eles. Vai chegar um outro momento que as relações de produção são outras, tá? Tem lá o burguês e tem o proletário. Isso já é outra relação de produção, tá? Então a relação de produção é o nome que se dá para esse relacionamento entre quem está lucrando e quem está de fato trabalhando, tá? E tem a capacidade das forças produtivas. A capacidade das forças produtivas é quanto que esse pessoal que está trabalhando é capaz de produzir, beleza? E ela vai aumentando exponencialmente ao longo do tempo, tá? Por quê? Porque tem novas tecnologias, porque eu aprendo, tenho mais experiência, aprendo a manusear melhor a ferramenta. Ou seja, a capacidade das forças produtivas vai sempre aumentando, beleza? Enquanto as relações de produção tendem a continuar sem mudar, tá? Então o que acontece? Eu vou produzindo cada vez mais, e a relação de produção continua sempre a mesma. Vai chegar um ponto em que eu não consigo produzir mais, porque as relações de produção estão atrapalhando o desenvolvimento das capacidades produtivas. Por exemplo, o sistema de escravidão limitava muito a produção, beleza? A relação arcaica entre senhor de escravos e o escravo que trabalha para ele agora começou a ser um estorvo, começou a atrapalhar o quanto eu posso produzir a mais se eu mudar as relações de produção. Então, a capacidade da força produtiva vai aumentando e chega um momento que ela começa a entrar em contradição, em combate com as relações de produção. Rola um momento de tensão ali e daí se estabelece logo em seguida outra relação de produção que vai permitir a capacidade da força produtiva continuar aumentando até chegar um momento que a gente tem outra tensão aqui e se estabelece outra relação de produção. O Marx e o Engels, olhando para o passado, entenderam que isso aconteceu desde lá da idade da pedra, quando o homem estava em vias de se tornar sociedade, um ser humano social, até agora. Eram mudanças nas relações de produção provocada pela contradição entre a capacidade das forças produtivas e as relações de produção. O nome desse negócio aí, da relação entre as relações de produção e a capacidade da força produtiva é o que o Marx chamava de modo de produção. Então o que a gente tem vários modos de produção ao longo da história, tá? E a gente vai desenvolvendo cada vez mais segundo ele. E observando o passado, o Marx e o Engels perceberam que a gente inevitavelmente vai chegar no momento em que todos os caras que são os que lucram são os mesmos que produzem. Ou seja, os donos dos meios de produção vão ser as mesmas pessoas que trabalham. Por que isso? Porque ele, olhando lá no passado, ele percebeu que no começo eram meia dúzia de pessoas que lucravam com o trabalho de uma maioria, tipo os faraós, né? Uma teocracia, uma produção baseada em valores teocráticos. Depois vem lá o feudalismo, que é um número um pouquinho maior de pessoas, os senhores feudais que exploram os servos. Depois o regime escravista, lá com os produtores, com os capitalistas e com os escravos trabalhando, mas os capitalistas são um número um pouquinho maior. O que está acontecendo é que as passagens dos modos de produção estão alargando o número de pessoas que lucram com o trabalho de outras. Se a gente seguir esse princípio, vai chegar um momento que o número de pessoas que exploram o trabalho são os mesmos que trabalham, ou seja, não tem mais exploração do trabalho. Na verdade, todo trabalhador é dono do meio de produção. E daí, isso seria o final da história, o momento em que seríamos felizes para sempre, né, teoricamente, tá? Ou seja, esses caras fazem essa avaliação de um ponto de vista científico. Eles acham que eles estão produzindo uma verdade científica para explicar isso. E daí vem as propostas de revolução social. Se eu sei que, invariavelmente, porque isso é uma verdade científica para eles, eu vou chegar aqui no momento em que todo mundo é dono dos meios de produção e, portanto, ninguém explora ninguém, eu já sei que a gente vai chegar lá. Por que a gente vai ficar esperando? Pode ser que demore 3.000 anos para a gente chegar lá, pode ser que demore 5. Pode ser que a gente consiga fazer isso amanhã, beleza? E daí surgem as propostas de revolução social. Eu já sei que a gente vai chegar aqui mais cedo ou mais tarde, então por que não mais cedo, beleza? Vamos fazer isso através de uma revolução, tá?
Entenderam mais ou menos o que é o socialismo científico? Espero que sim. Espero que, se vocês tenham dúvida, não hesitem em mandar para mim lá pelo WhatsApp, tá? Ou seja, o que esses caras estão fazendo é uma proposta de intervenção social baseado numa verdade que eles creem ser uma verdade científica, tá bem? E assim a gente vai chegar no momento da história em que todos vão viver uma vida melhor, porque ninguém vai ser explorado, segundo eles. Falei para vocês também que isso tem um lado problemático, porque isso permite, se eu sei que eu vou chegar lá e você está atrapalhando que eu chegue lá, e a gente vai chegar lá de qualquer maneira, você está atrapalhando a história, você está trabalhando um avanço que é natural e que a gente vai chegar lá de qualquer maneira. E, portanto, seria legítimo em prol da comunidade maior que, eventualmente, eu até te eliminasse, porque você está atrapalhando a marcha da história. Certo? Bom, mas esse é o socialismo científico. Outro movimento de esquerda que surge no século XIX é o anarquismo, tá? E o anarquismo é uma coisa bem interessante. Geralmente, quando a gente fala anarquia, a imagem que vem à cabeça das pessoas é caos, bagunça, confusão, quebra-quebra, essas coisas assim, tá? E, na verdade, o anarquismo é exatamente o contrário disso. O anarquismo pressupõe uma ideia de autodisciplina bastante interessante. Para explicar essa autodisciplina, eu vou recorrer a um outro pensador, a um outro intelectual, que não tem nada a ver com anarquismo, mas que, do meu ponto de vista, ele fala uma coisa que é bastante interessante para compreender o anarquismo, tá? Que é o Freud. Freud fala o seguinte lá num dos textos dele, chamado Futuro de uma Ilusão. É o nome lá do texto dele. Que no Futuro de uma Ilusão, ele fala um pouquinho lá do complexo de Édipo, que acontece individualmente. O complexo de Édipo é algo que acontece no nível de cada indivíduo, tá? Cada indivíduo passa lá pela situação do complexo de Édipo. Que é basicamente o seguinte, estou simplificando um pouquinho, mas é isso, tá? Quando você nasce, você tem certos desejos, certas coisas que precisam ser satisfeitas. Você tem fome, você tem sono, você tem vontade de fazer suas necessidades básicas, enfim. E daí você rapidinho percebe que tem alguém que acaba suprindo essas necessidades. Quem é esse alguém quando você tem 3 meses de idade, 4 meses de idade? É a mãe, beleza? Então a mãe satisfaz os seus desejos, as suas necessidades. E quando você vai crescendo, e sua mãe vai satisfazendo suas necessidades, seus desejos de alimentação, de sono, enfim, essas coisas todas, você começa a perceber que tem um outro elemento, por Freud é o pai, que começa a mostrar para você que não é só a relação direta de você com sua mãe e sua mãe satisfazendo seus desejos toda hora. Porque seus desejos não podem ser entendidos, satisfeitos toda hora, beleza? Senão você vai ficar mimado no final das contas. E daí a figura do pai é aquela que aparece para a criança como sujeito que atrapalha a mãe em satisfazer as necessidades dele, falando bem simplificadamente, tá bem? E daí então a mãe acaba atrapalhando a satisfação das necessidades do ponto de vista da criança. É óbvio que isso não é nem racional, a criança é muito pequena, tá? E daí a primeira reação da criança é sentir raiva do pai, porque o pai é o sujeito que atrapalha ele ter suas necessidades satisfeitas, tá? Depois de um tempo, ele começa a imitar o pai, porque o pai é o cara que tira a mãe de perto, e ele quer que tenha a mãe perto o tempo todo. Então ele começa a superar essa coisa do ódio e começar a imitação. E depois passa da imitação para o respeito, tá? Quando o ser humano passa por todo esse processo sem nenhum trauma, sem nenhum problema, ele vira um adulto que, segundo o Freud, superou os problemas do complexo de Édipo, e é um adulto que entende que você não pode ter suas necessidades satisfeitas o tempo todo, que existe uma coisa além da sua própria necessidade, que é a sociedade. E daí você fica um adulto saudável, digamos assim, porque você entende que você tem que respeitar regras, respeitar leis, e que você não pode fazer tudo o que você quiser e ter seus desejos atendidos imediatamente o tempo todo, tá? Então Freud fala que isso é o que acontece no processo de desenvolvimento intelectual da criança, segundo a teoria dele. E daí, nesse livro Futuro de uma Ilusão, ele pega essa historinha que acontece no âmbito do indivíduo, de cada indivíduo, e transforma isso para uma explicação social. Que ele fala o seguinte: se a gente continua respeitando as leis porque a gente tem medo de punição, a gente é como se a sociedade não tivesse passado o complexo de Édipo ainda, porque a gente segue fazendo as coisas por medo e não por racionalidade, tá?
E daí ele vira e fala, se você não faz o mal pro coleguinha porque você tem medo de ser punido pelo Estado, ou medo de ser punido pela religião, por Deus, na verdade você não é bom, você está fazendo isso por medo. É como se você tivesse sido a criança que não ultrapassou o complexo de Édipo. Então, a gente precisa internalizar a lei e que as nossas necessidades não são sempre não devem ser satisfeitas imediatamente. E a gente tem que ultrapassar a ideia de fazer e de não fazer o mal só por medo, e sim não fazer o mal, porque eu sei que fazer o mal para o outro é fazer mal para mim mesmo, tá? Ou seja, a gente como sociedade, para o Freud, teria que superar essas limitações do Estado e da religião que nos punem quando a gente faz mal. Se você, uma frase forte dele, se você não faz o mal porque você tem medo de ser punido pelo Estado ou por Deus, na verdade você não é bom, você é covarde, você só não faz o mal porque não tem coragem, tá? Ou seja, você deveria superar essa situação, a sociedade como um todo, e internalizar que eu não faço mal pro outro porque sim, porque fazer o mal pro outro também é fazer mal para mim, tá? Ou seja, voltando ao anarquismo, o anarquismo tem tudo a ver com esse tipo de discussão, embora o Freud não seja anarquista, tá? Que é mais ou menos o seguinte, a gente não precisa do Estado nem de religião para não fazer besteira, para viver bem coletivamente, tá? E isso pressupõe uma autodisciplina, porque se você não vai ser punido por nada nem por ninguém, você pode fazer o que você quiser, e você ainda assim não vai fazer o mal, tá? Ou seja, você precisa de um tipo de disciplina que talvez seja a mais difícil de todas, porque disciplina quando tem alguém te punindo é até que fácil, digamos assim. Agora você se policiar sabendo que não vai haver punição nenhuma é algo que exige muito desenvolvimento, né? Muito desenvolvimento pessoal, tá? Então o anarquismo tem muito disso, da autodisciplina. A gente vai regular as nossas relações sociais sem a necessidade do Estado e sem a necessidade da religião para nos punir. E como que a gente vai fazer essas coisas? Principalmente através de valorização do sentimento de coletividade. Coletividade é o grande ideal por trás do anarquismo. A gente vai colocar, por exemplo, valores coletivos acima dos valores imediatos pessoais, tá? Essa sociedade totalmente anarquista parece muito distante do que a gente vive hoje, mas ela pode ser posta em prática através de pequenos exemplos. É você considerar a coletividade como algo mais importante do que suas necessidades pessoais. Vou dar um exemplo qualquer. Eu poderia ter um carro, por exemplo. Mas um carro, além de ser uma coisa que é física, para mim me parece fisicamente meio estúpida. Porque olha só, você tem um automóvel que pesa, sei lá, 1 tonelada, que vai gastar, olha como do ponto de vista físico o automóvel é um negócio meio bizarro, que vai gastar combustível de fontes não renováveis, geralmente o automóvel se move com petróleo, né? Vai poluir o meio ambiente, vai gastar combustível de fontes não renováveis para movimentar um objeto de 1 tonelada. E você sabe que quanto maior o peso, maior o gasto de combustível, para esse objeto de 1 tonelada transportar com conforto alguém de 80 quilos. 85, tá? 90. 100 a gente não fala mais disso, tá? 100 quilos. Para transportar alguém de 100 quilos. Então, isso é fisicamente meio absurdo. Você vai gastar uma quantidade de combustível para mover um objeto de 1 tonelada para que esse objeto de 1 tonelada transporte alguém de 100 quilos confortavelmente. Então, fisicamente me parece já uma coisa meio estranha. Mas aí também tem a questão de que, ao fazer isso, eu estou poluindo o meio ambiente, eu estou contribuindo para um trânsito pior, enfim. Então a gente pode fazer exercícios anarquistas, assim, de pensamento anarquista, se você começa a pensar que eu posso abrir mão de um pouco do meu conforto, de ter um carro e me locomover usando ele, pensando que não ter um carro é melhor para a coletividade, porque eu uso o transporte público, é menos pessoa no trânsito, é uma poluição menor. E assim você começa a colocar essas pautas de coletividade acima das pautas individuais, tá? O anarquismo hoje em dia tem muito disso, de começar a colocar na cabeça das pessoas a ideia de coletividade como uma entidade importante acima das suas necessidades pessoais, tá? É bem interessante também que o anarquismo coloca a ideia de liberdade como algo que não vai ser garantido por uma instituição. Vocês lembram que o Hobbes e o Rousseau falavam que para você não morrer por aí com uma
paulada na cabeça, você tinha que abrir mão de parte da sua liberdade e o que restou da sua liberdade seria garantida pelo Estado. O Estado, lá o Hobbes fala isso, que o Estado vai impedir a guerra de todos contra todos. Ou seja, para o Hobbes, para o Rousseau, a liberdade só existe enquanto garantida por instituições. Para o anarquismo, a liberdade existe enquanto autodisciplina, beleza? Então, mais ou menos isso é o anarquismo. Os principais nomes do anarquismo são Bakunin e o Kropotkin, que surgem lá no século XIX, tá bem? Como o último movimento do pensamento de esquerda a surgir aí no século XIX, comecinho do século XX, é a social-democracia, que é uma ideia, digamos, de fazer as reformas necessárias para um mundo mais igualitário, mas sem a revolução, sem uma ideia de revolução social. Ela seria feita através do jogo democrático, através das eleições, portanto não teria revolução. Os anarquistas também defendem movimentos revolucionários, a propósito, esqueci de falar disso. Mas a social-democracia não, ela propõe reformas usando o sistema político atual que tornasse a sociedade mais igualitária e, portanto, criasse uma sociedade melhor. Tá? É interessante que esses caras, por exemplo, não querem romper eventualmente com o capitalismo, nem com as liberdades inerentes lá à produção ao capitalismo. Mas eles acreditam que é possível achatar as diferenças sociais através do jogo político. Então, por exemplo, você é livre para abrir sua empresa e lucrar bilhões de dólares, se você quiser. Só que você vai pagar uma quantidade grande de impostos e isso vai ser revertido por um número maior de pessoas. Ou seja, você é livre para lucrar pra caramba. Mas e ninguém te impede disso, você abrir sua empresa e lucrar. Mas você vai, de alguma maneira, ter que pagar tanto imposto para isso ser revertido para uma melhoria social para um grupo cada vez maior de pessoas. Tá? Essa ideia da social-democracia está por trás da gênese do que a gente conheceu no século XX como estado de bem-estar social, que era essa ideia de fornecer serviços de qualidade para o maior número de pessoas e usando impostos para isso. Tá bem? Então a ideia é que você é livre para ganhar dinheiro, mas os impostos e a atuação do Estado vai achatar a sociedade para que as diferenças sociais não sejam tão grandes. Tá bem? Isso é mais ou menos o que acontece até hoje, por exemplo, em países como a Noruega, a Suécia, a Finlândia, que eles têm uma ideia de social-democracia bastante forte, de achatar as diferenças sociais. Por exemplo, a Finlândia, uns tempos atrás, estabeleceu que todas as escolas que existem na Finlândia são escolas públicas, não pode ter escola privada. A ideia é que você forneça para todo mundo o mesmo tipo de ensino e que, portanto, tanto o sujeito, filho de uma pessoa muito rica, quanto o sujeito mais humilde, eles vão ter acesso à mesma escolarização e às mesmas possibilidades de crescimento profissional, pessoal e tudo mais. Tá? Isso é uma ideia, por exemplo, de diminuir as diferenças sociais, porque se um sujeito é muito rico a ponto de poder bancar uma educação muito rica para o seu filho, isso, na verdade, ao longo do tempo, vai continuar aumentando as diferenças sociais. Tá? E daí a Finlândia teve uma proposta dessa que tem tudo a ver com a social-democracia, por exemplo. Tá bem? Bom, pessoal, eu acho que eu falei muita coisa essa aula, como tem pensamento de muita gente, é um pouquinho mais pesada. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar lá pelo Zap e é isso. Então, até semana que vem, pessoal. Um abraço, tá?